Olá, meus amores do segundo ano! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Sociologia. Gente, hoje nós vamos continuar a temática a respeito de trabalho. Então, por isso que eu coloquei novamente os números dos capítulos. No caso, capítulos 5, 6, 7 e 15, tá? Como eu já expliquei, volto a repetir aqui, eu não estou pulando os capítulos. Fiquem tranquilos que tudo isso será resgatado. Eu só fiz dessa maneira porque todos esses capítulos falam a respeito de trabalho, tá bom? Então vamos relembrar a aula de Sociologia lá da semana passada. Na aula de Sociologia da semana passada, nós falamos a respeito da etimologia da palavra trabalho, ou seja, o significado inicial da palavra trabalho. Nós falamos também como que o trabalho era visto ao longo de várias sociedades, ao longo de várias mentalidades, de várias épocas. Lembrando que nós iniciamos ali pelas tribos indígenas, nós vimos o significado, do trabalho nas tribos indígenas e chegamos até a sociedade moderna. Então, por último, o último tópico ali foi em relação a essa sociedade moderna. Além disso, nós falamos sobre a manufatura, lembra? Que era a Manu que queria otimizar as suas vendas. Além disso, falamos sobre a cooperação simples, que é aquilo que vem antes da manufatura, é aquele sistema que o artesão faz todos os processos de produção. E por último, e não menos importante, a maquinofatura, Então é essa substituição do trabalhador por uma máquina, tá bom, gente? Então, na aula passada foi bem conceitual e hoje nós também vamos trabalhar alguns conceitos para começar com a visão de trabalho para cada sociólogo, para cada linha das escolas sociológicas clássicas, que nem nós já falamos. Além disso, hoje eu vou falar de uma matéria importantíssima. Por quê, Pro? Porque isso aqui certamente estará ali em algum processo seletivo, em algum vestibular. Se você quiser fazer administração, pode ter certeza que no seu primeiro semestre você vai ver e ver muito essa questão relacionada aos modelos de produção, tá bom? E por último vamos falar sobre economia. Lembrando que a economia nada mais é do que uma instituição social. Então ela faz o quê? Ela dá um padrão, ela dá um norte para essa sociedade, tá bom? Os slides dessas aulas, pessoal, eles já estão disponibilizados, tá bom? Já foram disponibilizados, eu já coloquei o link. Além disso, eu também fiz, vocês sabem que eu tenho mania de fazer tabela, E essa tabelinha aqui, ela é legal porque ela está bem lúdica, tá bom, gente? Então, se vocês quiserem acompanhar por essa tabelinha, já está, disponível para que vocês possam imprimir, visualizar, colar no caderno, como vocês preferirem, tá bom? Então vamos começar agora. Como eu já me adiantei, como eu já falei, nós vamos começar falando sobre os sociólogos, como que os sociólogos acabam enxergando esse trabalho. Vamos começar falando pelo Durkheim, gente. Lembrando que o Durkheim é um positivista. E os positivistas, eles querem a manutenção do Estado. Como assim a manutenção? Eles não querem tirar o Estado, eles querem um Estado fortificado para que a tecnologia, para que a ciência possa avançar. Então, obviamente, nós não veremos no Durkheim uma crítica a respeito do trabalho. Muito pelo contrário, ele entende que esse trabalho acaba sendo vital. Por que ele acaba sendo vital? Ele é vital para que tenha o quê? Este progresso, para que essa sociedade evolua, para que as pessoas possam cooperar significativamente, para que este sistema possa continuar vigorando, tá bom? Então, qual a diferença que ele faz? Em relação ao trabalho, ele percebe que no trabalho nós temos uma solidariedade mecânica ou uma solidariedade orgânica. Nós já falamos sobre isso no ano passado, mas vamos relembrar. Solidariedade mecânica. O que lembra mecânico? Aquilo que todo mundo faz igual. Nossa, você é muito mecânico, ou seja, você é muito robotizado, você faz tudo, aquilo que é esperado, tudo igual, enfim.
Então, a solidariedade mecânica são aquelas estruturas mais simples, são aquelas estruturas, por exemplo, de uma tribo indígena, em que as pessoas compartilham o quê? Uma mesma ideologia. Então tá todo mundo ali partilhando, compartilhando de uma mesma ideia. Lembra que eu falei para vocês que o índio, ele não foge do trabalho? Ou seja, ele tá com um pouquinho de dor, com algum desconforto ou com muita dor? Isso não importa, porque ele vai continuar trabalhando. Por quê? Porque ele tem essa ideia do coletivo. Por quê? Porque ele está nessa estrutura que todos pensam da mesma forma, eles seguem uma mesma conduta, eles seguem uma mesma ideologia. Por isso que nós falamos que é uma sociedade mais simples. Então esse trabalho será um trabalho facilmente executado. Por que ele será facilmente executado? Porque as pessoas têm essa dimensão do coletivo. Porque as pessoas, elas mantêm ali a mesma linha de pensamento. Então, quando pensar em solidariedade mecânica, lembra ali dos robozinhos mecânicos, todo mundo fazendo a mesma coisa. Por isso que é mais simples, tá bom? E a solidariedade orgânica é como se fosse um organismo vivo, que é assim mesmo que o Durkheim se refere quando ele fala a solidariedade orgânica. Solidariedade orgânica é a sociedade capitalista. Por exemplo, nós estamos todos nesse organismo vivo, chamado sociedade. Cada um vai realizar um trabalho para que essa célula, para que este organismo continue funcionando. E aí a importância de cada um fazer a sua função, porque como nós sabemos ali numa célula, tudo tem que funcionar o quê? Perfeitamente. Porém, ela é muito complexa. Por que ela é muito complexa? Porque é esse organismo vivo em que cada um desempenha uma função e cada um tem uma ideia, uma conduta, um estilo de vida, um referencial diferente. Então, por isso que os conflitos são muito frequentes ali na solidariedade orgânica. E quando eu falo desses conflitos, eu falo inclusive em relação ao trabalho. Tá bom, gente? Então ficou claro, né? Solidariedade mecânica, os índios. Solidariedade orgânica, sociedade capitalista. Tá bom? Legal! Agora vamos falar do Marx, né? Como que o Marx vai ver este trabalho? Como sendo algo fundamental, algo importante, algo bom para o capitalismo? Óbvio que não, né, gente? No caso, ele vai ver este trabalho da pior forma possível. Afinal, este trabalho nada mais é do que uma alienação. Você é um alienado, porque essa sociedade te instiga, te mostra o que tem que fazer, como tem que fazer. E você produz e sempre vai produzir a vida inteira para que os grandes capitalistas, para que a burguesia fique sempre cada vez mais rica e você nunca vai chegar ao patamar da burguesia. Por quê? Porque eles detêm os meios de produção, são eles que controlam, são eles que têm esses meios de produção e você vai ter que sempre ficar neste sistema, ou seja, vamos traduzir, você sempre vai ficar refém deles, porque eles que detêm esses meios de produção. Você é um mero trabalhador e você é facilmente substituído. Por isso que ele fala da coisificação desses trabalhadores, por exemplo, que são vistos como coisas, como objetos. Então eu não tenho preocupação alguma com aquele pai de família, com aquela mãe de família. O que eu quero é que renda, o que eu quero é lucro, tá bom? Então o Marx, né, ele novamente fala ali em relação ao trabalho, que é essa luta incessante entre o proletariado e a burguesia, e que você, meu amor, nós, né, proletariados, não vamos conseguir e ficar esperando que a burguesia tenha consciência dessa injustiça social, desse sistema que nós estamos vivendo. Por isso que ele instiga tanto a luta de classes. Vamos, companheiros, nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque a burguesia não vai, em momento nenhum, colocar a mão na consciência e falar: nossa, que sociedade injusta. De jeito nenhum, tá bom? Então o Marx, né, enxerga isso como um processo de alienação, ou seja, ele vê o trabalho como um processo de alienação. Somos alienados, tá bom? E o Weber, ele vai ver, né, que esse trabalho na sociedade capitalista, ele é superestimado. Então, o que acontece? Envolvem outras questões. Envolvem questões, por exemplo, do prestígio social, do reconhecimento. Por isso que isso é totalmente cultural. Por isso que para Weber,
nós temos que analisar essas pessoas que estão inseridas ali naquela sociedade, porque cada sociedade vai dar um valor diferente a certas profissões. Que nem no Brasil, vamos falar de professor, né? No Brasil, nós sabemos que a nossa profissão de professor não é reconhecida. Agora, vamos para o Japão, vamos para outros países. Nós sabemos, né, que essa profissão é extremamente valorizada, consagrada. Então, por isso que eu falo que a profissão está totalmente relacionada ao modo que as pessoas enxergam, tá bom? Além disso, ele vai falar a respeito da mudança em relação a este trabalho que sempre serviu para a sobrevivência e até hoje serve para a sobrevivência, porém ele acabou criando uma nova conotação, uma nova interpretação. Por que ele teve um novo significado? Por conta da Reforma Protestante. Lembra ali, gente, na Idade Moderna, a Contra-Reforma, lembra do Barroco que nós falamos ano passado, né? É exatamente neste contexto. Por quê? Lutero, por exemplo, Calvino, começaram a questionar a Igreja Católica. Prestem atenção, em momento nenhum eles queriam uma nova religião, de forma alguma. Eles continuavam acreditando na Igreja Católica e sendo católicos. Só que eles queriam o quê? Uma reforma. Eles queriam que a igreja, por exemplo, revisasse tudo aquilo que ela dizia como certo, como correto ou como profano, como errado, como impuro. Uma dessas questões era em relação ao dinheiro. O dinheiro, o lucro, era muito mal visto pela Igreja Católica. E isso fez com que, por exemplo, o Lutero questionasse essa questão. Afinal, estamos vivendo um outro tempo e lucrar não é pecado. O esforço do homem tem que ser reconhecido. E qual o problema do homem lucrar? Então são essas indagações, são esses questionamentos que fizeram com que a igreja mudasse? Não mudou, gente. Era só para realmente pegar vocês no pulo. A igreja não mudou. A igreja continuou contra a reforma, ou seja, contra essas indagações, contra tudo isso que vários pensadores e vários religiosos estavam questionando. Então, ao longo do tempo, a igreja se viu o quê? Perdendo muito poder. E aí, por isso que o Weber vai estudar a Reforma Protestante, porque esses protestantes, ou seja, essas pessoas que não estavam mais concordando com a Igreja Católica, começaram a embutir, colocar uma nova mentalidade de que você tem que trabalhar sim, você tem que trabalhar, mas você tem que ter o reconhecimento. Né? Ganhar dinheiro não é pecado, né? É um mérito do teu esforço. Então, por isso que o Weber começa a analisar e analisar muito a respeito, né, da Reforma Protestante, porque ele diz que foi ali, né, o pontapé inicial para que nós tivéssemos essa nova dimensão a respeito do trabalho. Certo, meus amores? Então é isso, gente. Então eu já expliquei agora para vocês, né, a mentalidade de cada um deles. E agora nós vamos falar dos modelos de produção. Depois eu vou até compartilhar, gente, uma paródia sensacional, para vocês nunca mais esquecerem, tá bom? Então vamos começar agora, gente. Vamos começar com o Taylorismo. Taylorismo, gente, vem do Taylor, que é o nome de quem inventou o Taylorismo. E o Taylorismo não foi colocado em prática. Presta atenção. O Taylorismo é apenas um método científico de investigação. Então o Taylorismo são ideias que foram escritas pelo Taylor. Tanto que o Taylor ele é considerado como sendo um dos primeiros pais, ele é conhecido como o pai mesmo, da administração científica, porque é ele que faz, ele que organiza um método de investigação a respeito deste trabalho. Como nós podemos otimizar, como que o capitalista pode ganhar mais dinheiro. Então é isso que ele faz neste livro, tá bom? E por isso que ele é considerado o pai da administração científica. O que ele vê, gente? Ele vê que o trabalho tem que ser fragmentado, cada um fazendo uma parte, de preferência apenas uma função para cada trabalhador. Porque quando o trabalhador faz mais de uma função, ele acaba perdendo produtividade, tá bom? Além disso, a organização tem que ser, sim, hierarquizada e sistematizada. O que significa isso? Agora, não é a pessoa mais velha que vai comandar a linha de produção. É a pessoa que seja mais capaz, a pessoa que seja mais, né, no caso, eficiente. Então essa pessoa
realmente que vai controlar, que vai ensinar os outros. Então essa ideia do mais velho ensina o mais novo acaba caindo por terra ali pelo Taylor, porque ele entende que é vital ter pessoas o quê? Bem instruídas, pessoas que possam comandar. E isso indifere da idade, tá bom? Além disso, né? Olha o cachorrinho, gente. Ele, né? Eu brinco que ele tinha essa teoria do cachorrinho dele. Quando você quer que seu cachorrinho dê uma cambalhota para trás, né? É óbvio que ninguém faz isso, mas enfim. Você quer muito que seu cachorrinho faça uma cambalhota para trás. Aí ele aprende. Aí toda vez que ele fizer certo, você vai fazer o quê? Para que ele continue fazendo. Você vai dar ali um ossinho, você vai dar uma prenda para ele. E ele vai ficar condicionado. Opa, se eu der uma cambalhota para trás, eu vou ganhar ali o meu ossinho. E eu brinco, né, que foi exatamente essa mentalidade do cachorrinho dele que ele acabou falando, opa, vou colocar nos funcionários, ou seja, quem produzir mais vai ganhar o ossinho? Óbvio que não, mas vai ganhar um aumento salarial, né? Então, exatamente essa mentalidade. Produz que eu vou te bonificar. Então, por isso que eu coloquei a remuneração extra por produtividade. Quanto mais você produzir, mais você vai receber. E aí, né? Isso está muito vivo até os dias de hoje. Quando nós vamos, por exemplo, ao McDonald's, tem lá funcionário do mês, né? Então é aquela questão de trabalhar com autoestima, de trabalhar com vestir a camisa da tua empresa. Produza cada vez mais, seja um funcionário cada dia melhor, que você será bonificado, né? Então olha só como essa mentalidade acaba mudando muito. Por quê? Porque faz com que muitos trabalhadores fiquem estimulados. Porque não é só quem ganha que está estimulado, os outros também estão estimulados para ganhar a bonificação, tá bom? E também, né, ele chega a todas essas conclusões por conta deste tempo que tudo era cronometrado. Então ele cronometrava cada processo de produção. Ele via como que funcionava cada linha de montagem. Para quê? Para chegar a todas essas conclusões que eu falei, tá bom, gente? Então não esqueçam. O Taylor não foi colocado, né, esse método taylorista não foi colocado em prática. Ele fez um livro, tanto que ele é considerado como o pai da administração científica, o pioneiro da administração científica. Certo? Então essa é a fotinho aqui, né, que mostra bastante essa linha de montagem, tá bom? E aí nós temos o Fordismo. Calma, aqui. Nós temos o Fordismo. Gente, o Fordismo ele já foi colocado em prática pelo Ford, né? Ah, professora, a marca Ford? Então, no caso, né, o criador, o inventor da Ford é esse Henry Ford, que ele faz o quê? Ele traz essas características que o Taylor, né, escreveu, então ele vai colocar todas essas características em prática. Só que ele não para nessas características do Taylorismo. Ele começa a mudar uma grande mentalidade. Por quê? Porque ele quer a produção em massa, fazer em larga escala. Vamos produzir cada vez mais e mais. Para fazer o quê? Para conseguir baratear o preço, para que eu possa vender o meu produto final num preço muito mais acessível. Por isso, né, que eu coloquei aqui Ford Modelo T. Ford Modelo T foi esse carro, né, que fez com que as pessoas, mesmo aquelas, né, que não precisariam de um carro, porque as distâncias, né, que elas utilizavam ali eram muito curtas do trabalho, por exemplo, para casa, e eles não tinham muito, né, nessa época, muitas famílias não tinham o hábito de sair, né, de sair tão longe, nada disso. Então, mesmo essas pessoas, essas famílias mais simples, que nunca imaginavam ter um carro, né, começaram a consumir. Por quê? Porque este carro era um carro muito barato. E como que o Ford Modelo T conseguiu ser um carro barato? Por conta dessa produção em massa, produção em larga escala. Então, por isso que o Ford precisou de fábricas gigantescas, de estoques gigantescos, para que instaurasse ali de fato consumismo. Mesmo aqueles que não tinham necessidade de um carro, que sempre viveram muito bem sem esse carro, começaram a consumir, tá bom? A grande mudança aqui do Ford é que ele implementa o quê? As esteiras. Viu esteira é Fordismo. Por quê? Olha que genial. Ele percebia que os seus funcionários, por exemplo, isso aqui é um carro, de novo o livro, né? Isso aqui é um carro. Eu tenho que colocar o parafuso nesse carro. Antes o parafuso ficava lá embaixo, aí eu
eu tinha que abaixar, pegar, pregar. Olha o tempo que eu demoro, olha o meu deslocamento, demora muito tempo. Agora não, com as esteiras, isso aqui é uma esteira, tá, gente? Com as esteiras, ele chega aqui na minha mão, então o parafuso já vai estar aqui, eu não vou precisar abaixar, eu só coloco e aí vem outro. E isso acaba fazendo com que eu produza muito mais. Eu não preciso mais agachar, eu não preciso mais me mover ali para conseguir fazer a minha função. Agora vai estar na minha mão. Isso vai fazer com que eu produza muito mais. Então as esteiras, pessoal, foi uma mudança significativa ali nessa linha de produção, tá bom? E aqui, não menos importante, ele acaba trabalhando com a concentração vertical. O que é a concentração vertical, Pro? A concentração vertical é que ele detém todas as etapas do meio de produção, desde a matéria-prima até o produto final. Então é isso que é a concentração vertical, ele detém todo o controle. Para que isso, Pro? Para que não haja terceirização, para que eu não precise pagar para outra empresa, para outra pessoa fazer aquele serviço. Porque essa pessoa, por exemplo, que eu pagar para que ela faça esse serviço, ela vai cobrar o quê? Mais caro, porque ela quer ter a lucratividade dela. Então, por isso que o Ford fala o seguinte, nós teremos total controle deste modelo de produção, deste produto, desde a matéria-prima até o produto final. Isso que chama-se concentração vertical. Certo, gente? Legal. Agora vamos pensar na Segunda Guerra Mundial. O que acontece, gente? Segunda Guerra Mundial, vamos pensar no cenário dessa sociedade. Tá devastado, tá muito complicado viver nesse mundo. Afinal, nós não sabemos se terá uma outra guerra, nós não sabemos o dia de amanhã. Então vai adiantar, vai ser funcional eu ter muito estoque, produzir muito? Óbvio que não, gente. Eu não sei nem se amanhã vai ter um outro ataque, eu não sei como será o dia de amanhã. Então as pessoas vivem com medo, as pessoas têm medo de comprar, as pessoas têm medo de sair, as pessoas têm medo de viver, né? Uma época de penumbra é uma época muito difícil e muito triste na sociedade. Por isso que este modelo do Fordismo acabou sendo substituído pelo Toyotismo. Toyotismo vem de qual marca? Toyota. Então agora nós teremos uma lógica inversa, presta atenção, inversa, contrária ao Fordismo. Agora no Toyotismo nós teremos o que? Just in time, tudo no tempo certo. Nós não podemos trabalhar com grandes estoques. Terreno custa caro e será o dinheiro que vai ficar parado nesses estoques. Então isso não é legal, porque o dinheiro vai desvalorizar. Então agora vai ser tudo no tempo certo. Você quer comprar? Legal. Como que você quer ter o carro? Você quer um carro com coraçõezinhos amarelos? Legal, vou fazer para você. Então é isso, né? No caso nós temos uma flexibilidade ali na produção, diferente, totalmente diferente do Fordismo. Se você quisesse um carro com estrelinhas ou coraçõezinhos, o problema é teu. Eu compro aquele e você que se vire com o teu carro, né? Eu não tenho como mobilizar, eu não tenho como flexibilizar a produção, tá bom? Porque era uma produção em massa. Aqui no Toyotismo não é produção em massa. Aqui no Toyotismo nós só vamos produzir aquilo que é necessário, aquilo que o meu consumidor quer, tá bom? Então, para isso eu preciso de um trabalhador muito mais qualificado, porque ele nunca vai saber qual tipo, né, de produto que virá agora, qual será a exigência agora, né? E aqui nós teremos também muita terceirização, olha como é o oposto. Por que terceirização? Agora eu vou pagar para que outras empresas façam, né, o trabalho. Então, nesse caso, meus amores, eu que vou pagar para que eles façam. Aí vocês vão falar, Pro, mas vai ficar muito caro. Não tem problema, gente. Vai ficar mais caro? Vai ficar mais caro. Porém, eu vou garantir o quê? Eu vou garantir a qualidade do meu produto. Então, por isso que até hoje nós vemos, né, a marca Toyota falando o quê? Toyota, padrão Toyota, ou seja, padrão de qualidade. Inclusive, uma curiosidade, sabe os ISOs, né, os padrões de qualidade? Eles foram criados exatamente pelo Toyotismo, porque eles tinham essa certificação de que esses produtos eram muito bons, né? E eles podiam garantir isso por quê? Porque tinha essa terceirização. Uma empresa não fez direito, ele não paga, ele é uma empresa maior. Ele não paga, ele não recebe. Então, por isso que eles vão ficar muito atentos a qualquer probleminha que estiver nesse produto. Tá bom, gente?
Então é isso, nesse capítulo, eles também, né, o capítulo, no caso é o capítulo 7, tá? No capítulo 7, eles também vão citar o Parsons, o Merton e o Weber de novo, tá bom? Então eu vou pedir para que vocês leiam. É um capítulo simples e tem essas informações bem interessantes a respeito deste mercado de trabalho que eles falam, tá bom? Vamos por último, economia. Como eu me adiantei, economia nada mais é do que uma instituição social. Uma instituição social que acaba fazendo parte da socialização. Afinal, todas essas instituições, como a família, como a escola, como o Estado, como a economia, acabam norteando essa sociedade. Por isso que eu falei que ela está totalmente ligada ao processo de socialização. Nós crescemos, você pode não conhecer economia, mas não ser um expert em economia, mas você está sendo totalmente influenciado, por todos os preceitos, por todos os conceitos econômicos. Então é isso. Então, para isso, em relação à economia, nós temos ali o trabalho que é visto, como eu já falei, como uma necessidade. Eu preciso suprir essa necessidade, por quê? Para sobrevivência, independentemente da época que nós estamos falando. E nós vemos ali no capitalismo muitos critérios em relação a essa economia. Então, como eu falei, tudo depende. Como assim, tudo depende? Tudo depende da necessidade, tudo depende da demanda, da oferta, da procura, tudo depende dessas questões estruturais da sociedade. Por isso que a economia de qualquer país, de qualquer cultura, ela é muito complexa, porque nós precisamos entender essa questão da demanda, essa questão da empregabilidade, de como esse mercado realmente está funcionando, tá bom? E aí, esse capítulo é muito legal porque ele fala a respeito da era da informação e ele cita o home office, ou seja, nessa era de informação, ou seja, tantas coisas na nossa cabeça, você tem que fazer isso, você tem que ser aquilo, tantas informações que a gente não precisa ir a uma biblioteca mais para saber uma informação. Basta a gente clicar ali no Google, escrever algumas palavrinhas que nós já vamos ter a informação que a gente precisar, E por isso que ele fala que essa mudança é uma mudança significativa na estrutura da vida das pessoas. E o home office também muda a própria questão relacionada à socialização. Afinal, as pessoas têm trabalhado em casa. E eu não estou falando da quarentena, eu estou falando, esse capítulo fala bem antes da quarentena, que nós começamos a ver uma nova conjuntura que precisa ser estudada e que precisa ser vista ali o impacto disso na sociedade. Afinal, as pessoas sempre levaram o trabalho para casa, Só que isso tem sido o quê? Cada vez maior. Lembra do WhatsApp que nós falamos, Que muitas empresas colocam seus funcionários ali no WhatsApp, no número do WhatsApp e falam direto nesses grupos? E isso tem sido um grande problema para essas empresas. E eu vou perguntar para vocês por quê, tá bom? Então agora vocês vão tirar as dúvidas e me perguntar. Beijo!